Alô, tudo bem com você? Meu nome é Ronald e estou fazendo esta série de vídeos intitulado Palavra de Jesus. Pois é, a Bíblia é a palavra de Deus, é a palavra do Espírito Santo, é a palavra de Jesus. Me pediram para fazer uma mensagem baseada em Lucas 13, 18 a 21. Vamos ler aqui. E dizia, é Jesus falando, né? E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e é a que eu compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta. Ele cresceu e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém. Isso é uma comparação, não é? Primeiro, Jesus compara o reino de Deus a um grão de mostarda. É interessante que ele também compara a fé a um grão de mostarda. Quer dizer, ele falou no passado, né, que quem tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda vai ser salvo. É assim, estou falando nas minhas palavras. Mas como assim? Quer dizer que quem tem uma fé bem pequenininha vai se salvar? É porque, veja, minha gente, a fé do ser humano começa pequena, feito grão de mostarda. Mas quando o grão de mostarda cresce, se torna uma árvore muito grande. É isso que ele quis dizer. A fé do ser humano é assim, começa pequeno e vai crescendo. E o reino de Deus é a mesma coisa, é como um grão de mostarda. O reino de Deus começa pequeno, mas vai crescendo, crescendo, até se tornar uma grande árvore. Claro, veja, o reino de Deus já está preparado lá no céu, já está pronto para os salvos. Já está pronto, não é? Mas falta ser cada vez mais divulgado aqui na terra. Cada vez mais divulgado. O reino de Deus, podemos dizer, essa divulgação do reino de Deus começou como grão de mostarda, digamos, quando Cristo veio aqui na terra. Começou com apenas 12 discípulos. 12. E alguns outros, né? Subdiscípulos. Começou pequeno, mas se expandiu. Depois do Pentecostes, a Igreja de Deus se tornou enorme. E antes desses discípulos, que são os 12 apóstolos, falecerem, essa divulgação do reino de Deus já estava bastante divulgada por toda a Europa, por todo o norte da África e pela Ásia Menor. Aquele era o mundo então conhecido. Veja só, começou com apenas os 12 apóstolos e uns 700 discípulos lá naquela cidade de Jerusalém. E hoje está sendo bem divulgado. Quer dizer, começa pequeno, mas vai crescendo. Essa é a divulgação do reino de Deus. Jesus falou em outra parte
que o reino de Deus está em nosso coração. Quer dizer, nós que verdadeiramente cremos, já podemos sentir esta paz e essa alegria, como se o céu já fosse aqui na terra. Estou falando de paz e alegria, não estou falando de riqueza, riquezas materiais. Estou falando da alegria, da paz, do amor, de um sentido maior na vida. Tanto que Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Abundância de alegria, de paz, de bênçãos, de honra. E essa alegria, ela cresce cada vez mais. Ela cresce. Começa aos poucos, né? Começa aos poucos, mas vai gradualmente crescendo essa alegria do reino de Deus em nosso coração, que está dentro de nós. Meu prezado amigo, você já está sentindo essa paz, essa alegria? Ou você está desanimado na fé, querendo até mesmo sair da igreja? Que pena, não é? Enquanto que muitos estão aí perseverando, mesmo em meio a tanta tribulação, aí você ainda não sentiu esta paz na sua vida. Por que isso aí? Esse porquê de não sentir esta paz depende de muita coisa, depende. Cada pessoa tem a sua forma de viver diferente uma da outra. Cada um tem a sua vida diferente, né? Eu tenho notado, tem uns que abandonam o caminho com tanta facilidade e outros de uma forma tão banal, mas tem outros que chegam até a perseverar, mas não suportou tanto assim. Prezado rádio ouvinte, prezados amigos do YouTube, o que falta é o seguinte: é muita oração. É a oração que nos fortalece. Sim, nos tempos de alegria, de bonança, né? Nos tempos de prosperidade, nós temos que orar, para que quando vier os dias maus, estarmos firmes por causa da oração. Você cai em pecado com facilidade, porque não ora, você não lê a Bíblia e está sempre frustrado. Quantas pessoas já falaram para mim, foram francas, elas disseram: olha, Ronald, se Jesus viesse hoje, eu não estaria preparado. Tantas pessoas lamentando. E se diz que não está preparado, é porque realmente não está mesmo, não está sentindo alegria nenhuma. Vive faltando aos cultos. Falta de oração. E por isso que o reino de Deus não está sendo feito esse grão de mostarda, não está crescendo. Isso me lembra a parábola do semeador. O semeador colocou sua semente num solo ou nas pedras que não servia para nada esse solo. Num lugar que impediu essa semente de se desenvolver. Foram 3 tipos de solos, não é? 3 tipos. E teve um quarto solo em que o solo, né? A terra, um chão. Solo é o chão.
e desse chão a semente cresceu e frutificou. Aqui também é comparado a um fermento. Um fermento. Fermento na Bíblia geralmente é símbolo de pecado. Geralmente, né? Mas simboliza outras coisas também. Aqui nessa parábola de Lucas 13 que eu estou lendo, o fermento é já algo assim positivo, né? Porque tem objetos na Bíblia, tem coisas na Bíblia que são comparados com coisas boas ou mais, não é? Por exemplo, um leão. Jesus é comparado como um leão. É o leão da tribo de Judá. Mas o diabo também é comparado a um leão que está à espreita, preparado para atacar. Está vendo? Um leão na Bíblia simboliza algo positivo e simboliza algo negativo. Algo positivo é Jesus, algo negativo é o diabo, é o próprio diabo. Mesma coisa é o fermento. Fermento simboliza o pecado. Tanto que na Páscoa o povo tinha que comer o alimento, o pão sem fermento. Porque fermento é o pecado. Mas aqui o fermento é algo negativo. Mas afinal, o que é o fermento nessa parábola? Vamos ler de novo? Lucas 13. Lucas 13, 20 e 21. E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Em outra passagem, até que tudo fermentou ou cresceu. O fermento é algo que, quando misturado na massa, está tão misturado que não percebe mais que tem fermento, só vê a massa, né? É algo que o povo não percebe quando coloca na massa. Mas depois, essa massa, essa porção de alimento, incha, né? Fica maior por causa do fermento. E as pessoas então percebem. A mesma coisa é o reino de Deus no nosso coração, né? O Espírito opera de uma forma invisível, misteriosa. Oração é um mistério, um grande mistério. Por exemplo, muitos estão orando aqui no Brasil pelo ex-presidente, né, que está sendo preso, considerado como uma prisão injusta. Mas muitos que não o conhecem estão orando por ele. E é um mistério a oração, né? Deus está vendo as orações. Então, como é que nós, que nem conhecemos direito esse presidente, oremos por essa pessoa e Deus estará atendendo? Tem muitas pessoas que dizem, né? Irmão, ore por mim, eu estou com pecado, eu estou com problemas, eu estou muito fraco. Eu respondo, eu oro sim, mas você está orando por você mesmo? Veja que pergunta eu fiz. Que mistério. A pessoa está fraca na fé
Mas a oração da pessoa fortalece essa pessoa que está fraca. Quando nós oramos pelos fracos na fé para que eles fiquem fortes, então Deus atende. Não importa se esse irmão fraco é um incrédulo. Imagine a oração de uma mãe pelo filho. O filho não está fazendo por onde merecer, está fazendo péssimas escolhas, né? Mas a oração dessa mãe fica atuando na vida do filho, para que o filho um dia se arrependa de suas rebeldias. Pois é um mistério, né? É um mistério quando o fermento entra na massa e faz esta massa ficar volumosa. E quando fica, as pessoas percebem. A mesma coisa a vida de um cristão, né? Antes vivia uma vida tão errada, uma vida tão distante de Deus. E hoje fica impressionando as pessoas. Foi o que aconteceu com um amigo meu que vivia nas drogas. Sim, vivia nas drogas. Vivia uma vida errada, na bebida também. E muitos começaram a desprezar, porque teve um tempo em que ele foi parar numa clínica. Numa clínica, ele teve um surto, passou mal por causa das drogas e teve que se internar. E eu fui o único que o visitei, o resto abandonou, né? Vocês sabem como são esses amigos de cachaça, de droga. Quando a pessoa está no aperreio, é abandonado, ninguém vai visitar. E eu fui muito criticado, dizendo, tu tá visitando uma desgraça daquela, uma pessoa que não presta para nada, só faz mal, um vândalo daquele. Mas era meu dever de cristão visitar. Mas, para resumir, o tempo passou, o tempo voou, e essa pessoa se comportou como cidadão de bem. E as pessoas que o criticavam e me criticavam também por eu estar visitando ele no passado, ficaram impressionados, dizendo como esse rapaz mudou. Olha só, agora tem filhos, parece que cuida bem da casa dele. Como esse rapaz mudou. Então é isso. O fermento, né? O fermento, quando colocado na massa, ele cresce e se transforma. E as pessoas percebem. E é isso que acontece. A gente está entrando na igreja com o fermento do pecado. Sentindo as consequências da vida errada que levou, sentindo as consequências, vem a doença por causa do vício, vem a engravidamento que a pessoa não queria, né? Indesejável, entra na igreja com esses pecados. Mas quando persevera na igreja, muitos saíram, né? Não aguentaram, muitos abandonaram, mas os que perseveraram tiveram uma vida diferente agora. Deus os abençoou, Deus os sustentou, ele e seus filhos, e hoje vive noutra vida, uma vida de paz e de alegria. Assim acontece, né? Assim é o reino de Deus. É como essa semente de mostarda, como esse fermento do bem, que faz com que a pessoa
tem uma transformação gradual, não é da noite para o dia, mas uma transformação gradual e cheia de bênçãos e de alegria e de paz do Espírito Santo. Assim é comparado o reino de Deus em nosso coração. Assim é a divulgação do reino de Deus. Para encerrar, quero falar de uma das pioneiras da igreja, chamada Ellen White. Foi uma das pioneiras da igreja adventista. Um dia ela recebeu uma revelação de Deus, e Deus dizendo: você vai fundar uma gráfica. No começo uma gráfica bem humilde, bem pequena, um negócio bem pequeno. Mas com o tempo ela vai prosperar e vocês vão publicar muitas literaturas importantes por toda a América, graças a essa gráfica. E assim foi feito. E assim, graças a essa gráfica, muita gente recebeu publicações, comprou, e a mensagem de Deus foi bem espalhada. Quer dizer, começa com algo pequeno, né? O reino de Deus começa pequeno. Às vezes a gente tem um projeto e começa esse projeto pequeno, mas Deus vai abençoando e a pessoa vai progredindo. E hoje a pessoa está fazendo um ministério extraordinário, um grande ministério, levando muitas pessoas a Cristo. É isso que é comparado ao reino de Deus. É essa plantinha chamada mostarda, não é? E que é pequenininha, mas ela cresce e vira uma grande árvore. Assim é o reino de Deus. Então que possamos meditar sobre esta mensagem de hoje. E que Deus abençoe você e a sua família.